Bom, gente, boa tarde a todos que estão assistindo aqui no modo presencial e a todos que estão acompanhando no modo online e quem for ver depois, que vai ficar disponível, tá? As apresentações todas estarão disponíveis no YouTube. Basta digitar lá Jornada IBAC, vai aparecer, 2018, todas as salas, todas as apresentações, aquelas que vocês não puderam assistir hoje, tá? Estarão disponíveis aí para vocês, tá bom? Eu sou o João Marçal, sou professor aqui do IBAC também, e vou estar apresentando sobre um raciocínio voltado para o transtorno obsessivo-compulsivo, mas que, na realidade, também ele se aplica a muitas outras questões da nossa vida e de outros casos clínicos também, ok? Cadê o passador de slides? Está aqui. Então, vamos lá. O título da apresentação é Ampliando Estratégias Terapêuticas para o Padrão Obsessivo-Compulsivo a partir de uma análise molar. O que isso quer dizer, né? Além daqueles tratamentos específicos e do entendimento específico, para o padrão obsessivo-compulsivo, vocês estão vendo que eu estou falando sobre padrão obsessivo-compulsivo. Normalmente, isso vai remeter ao transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Mas o padrão obsessivo-compulsivo ele está presente em muitas situações do nosso dia a dia. Nós apresentamos algumas situações dessas, né? Às vezes de uma forma, digamos, comprometedora ou não, tá? Então, vamos lá. E a análise molar é justamente para entender que existem outras coisas, outras características que nós temos que estão relacionadas especificamente ao que a gente faz, né? Por exemplo, a pessoa tem um transtorno ansioso, a pessoa tem um padrão, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo, ela tem um quadro depressivo, e muitas vezes as pessoas apresentam alguns padrões comportamentais frequentes que indicam condições terapêuticas em outras situações. Isso aqui é muito rico e muito interessante do trabalho clínico, do trabalho que a análise do comportamento pode fazer dentro de uma condição clínica. Vamos um pouco aqui sobre o espectro obsessivo-compulsivo, tá? Falando um pouquinho até do transtorno, né? Caracterizado por pensamentos excessivos que levam a comportamentos repetitivos. A gente até questiona um pouco isso aí, porque, na realidade, condições ambientais levam tanto a pensamentos excessivos como, né, os comportamentos repetitivos. Então, quando a gente fala que pensamento leva a um comportamento, a gente diz que é uma definição, digamos assim, internalista, tá? Está lançando dentro de uma condição internalista, né, privada da pessoa, como a origem do comportamento observável, tá? E a análise do comportamento, dentro da sua perspectiva interacionista, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai entender essas relações e vai ver que aquilo que se chama como uma condição interna, como, por exemplo, o pensamento obsessivo, né? Esse pensamento, na realidade, ele está relacionado ao histórico de interação do organismo com o ambiente e as condições atuais, né, dos contextos que ele está inserido e os quais interferem nesse processo, né, a partir dessa interação. Então, a ideia da origem no pensamento, né, ela fica limitada por excluir essas condições. Quanto mais afeta a rotina diária da pessoa, mais grave é o quadro. A Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 2% da população mundial apresenta, né, toque ao longo da vida. Algumas interpretações e tratamentos. Então, nós temos o modelo médico tradicional, todo mundo está envolvido, está inserido com isso, né? Eles vão apresentar interpretações baseadas em condições anatomofisiológicas. Apresento descrições topográficas dos comportamentos, nós psicólogos também, nós analistas do comportamento também, né, descrições topográficas, olha, a pessoa com padrão, né, com transtorno obsessivo-compulsivo, ela se comporta assim, assim, assado. Ponto, né? Então, essa é uma característica básica. E o tratamento básico envolve fármacos, né? É uma intervenção química que busca, né, produzir alterações orgânicas, neurológicas, que vão produzir alterações na intensidade, na frequência dos pensamentos e até do padrão obsessivo-compulsivo.
Nós temos também o modelo psicológico, que não necessariamente esses modelos eles seriam incompatíveis. O que, que a gente vê na prática, né? Às vezes as pessoas elas estão fazendo concomitantemente o tratamento medicamentoso e o tratamento psicológico, digamos assim, né? Aí nós temos, dentro do modelo psicológico, eu vou estar diferenciando aqui dois básicos, né? O dualista, que eu acabei de falar um exemplo aqui, né? Seguindo o modelo médico, na ideia de que no modelo médico alguma condição orgânica leva à alteração do comportamento. Por que, que alguém tem um transtorno obsessivo-compulsivo dentro de uma perspectiva médica? Porque ocorrem alterações orgânicas, neurológicas, bloqueio na sinapse e assim por diante, tá? Por exemplo, né? E o modelo psicológico, seguindo o modelo médico, vai dizer que, olha, alguma condição privada, alguma condição interna, é a responsável por aquilo que a gente está observando. Por exemplo, um ritual repetitivo e assim por diante, ok? Aí, o que seria essa condição interna? Aí vai variar dentro das concepções e das abordagens as mais variadas, tradicionais, né, ou não. Então, pode ser o aparato psíquico, pode ser alguma condição da consciência, pode ser alguma forma de pensar especificamente, etc. E nós temos na análise do comportamento, o qual a gente vai estar enfatizando aqui, monista naturalista, porque descarta a condição de algo que saia do espectro, né, espectro físico, para explicar a relação do organismo com o ambiente. Selecionista, no sentido de que os padrões comportamentais que a pessoa apresenta, por mais que possam ter fatores genéticos interferindo no processo, mas eles são selecionados por contingências de reforço, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha consciência, alguns padrões comportamentais, pelo efeito que produz no ambiente, ou seja, determinadas consequências, seleciona padrões comportamentais que a pessoa está apresentando. Tá? E interacionista, que é o nosso grande foco, né? A gente, quando vai fazer um trabalho clínico, nós estamos interessados em como, né, a partir da interação histórica e a interação atual do organismo com o ambiente, sem deixar de lado os aspectos privados, por exemplo, o pensar, o sentir, o raciocinar, o imaginar e assim por diante, a gente quer saber como que essas interações produzem um controle, uma interferência nesses padrões comportamentais, né, no que a pessoa apresenta. Ou seja, descreve a função dos comportamentos no ambiente em que a pessoa está inserida. Então, mais importante ainda do que saber o que a pessoa faz é saber sobre quais condições ela faz, ou seja, o que determina o que ela faz. Tá? Então, porque entendendo as variáveis de controle, sinalizações, indicações, direções são apresentadas no sentido de quais novas interações vão produzir as mudanças no comportamento. Então, é um raciocínio e uma intervenção voltada para essas interações. Vamos ver uma interpretação analítico-comportamental do toque, tá? É uma interpretação, não é a lei nem nada, é uma interpretação que eu estou apresentando aqui, semelhante a algumas outras apresentações, né, interpretações que existem na literatura, mas tendo um objetivo didático aqui para todos nós, tá? Que coisa, né? Disseram que a análise do comportamento não tem fórmula matemática? Não tem, só em estudo estatístico para fazer algumas coisas, tá? Mas isso aqui é uma descrição temporal, da esquerda para a direita, tá? Onde a gente vai observar que existem as obsessões, nesse segundo nível aqui, de tempo, né? Temporaneidade aqui. Né? Nós temos a compulsão, que normalmente se observa a obsessão e a compulsão. Então, nós não estamos interessados nas variáveis de controle, as que originam e as que mantêm. Então, um raciocínio nesse sentido. O papel do terapeuta, ao lidar com essas condições, é justamente tentar entender variáveis de controle no comportamento e o que é possível fazer para modificá-las, tá? Na medida do possível. Isso pode ser feito em estudos já mais controlados, né, em pesquisas controladas, como a técnica, algumas técnicas foram derivadas, e isso tem a ver também com a interação verbal que ocorre no consultório a partir de interpretações decorrentes do estudo controlado.
que é o que faz o terapeuta analítico comportamental. Então, olha só, o contato com alguma situação do ambiente, S de estímulo aqui, né? Pode fazer o quê? Eliciar, ou seja, disparar sensações, condições emocionais e assim por diante. Então, por exemplo, ansiedade, sofrimento, lembranças automáticas, né? E assim por diante. Algumas imagens, tá? E, ao mesmo tempo, ele pode ser a ocasião que estabelece a probabilidade de um comportamento operante. Para quem, né, não está familiarizado, o comportamento operante é aquele que é afetado pelas consequências, né, que é sensível às consequências. Aqui, esse de cima, nós estamos falando mais de um reflexo. Tá? Então, favorece o quê? Um pensamento, um comportamento verbal, normalmente são as obsessões. As obsessões também podem iniciar ansiedade e sofrimento, e ver que a relação é múltipla, tá? E a ansiedade e sofrimento pode também estabelecer a ocasião para mais pensamentos recorrentes, né? Que normalmente são descritos como obsessões que a pessoa tem, tá? Quando eu falo de padrão obsessivo-compulsivo, é porque nós podemos fazer isso de vez em quando. Se eu, por exemplo, estou observando uma porta encostada e eu começo a ter algumas sensações desconfortáveis com essa porta que não está fechada, e isso atrapalha a minha concentração, e enquanto eu não fizer, forçar a porta aqui e conferir isso não acontecer, nós podemos descrever isso como um micro, né, padrão obsessivo-compulsivo. Micro no sentido de analisando poucas condições aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Isso aqui está dizendo o quê? Ó? R de resposta. Então, na presença de uma situação, elicia um reflexo, e, ao mesmo tempo, esse reflexo, ou seja, a ansiedade, as condições de sofrimento, ela é uma operação estabelecedora. O que é isso? Né? Tem uma função motivacional, altera o valor de certas coisas no ambiente. Tá? A gente diz, altera momentaneamente o valor reforçador de alguns eventos, ou o valor aversivo. Nesse caso, e evoca comportamentos que no passado removeram essa condição aversiva. Então, esse desconforto que a pessoa tem diante de um quadro, né, em que o contato com aquilo desencadeou essa condição, ela tende, ao longo do tempo, a apresentar alguns rituais repetitivos, tá? Que nós chamamos de compulsão. E, ao mesmo tempo, os pensamentos, as obsessões, são estímulos discriminativos. Então, esse de vermelho aqui é para o próximo comportamento ou resposta, tá? E o de preto aqui é pelo antecedente aqui. Lembrando que é tudo a mesma coisa, tá bom? Eu estou só dando alguns nomes, dependendo da relação que a gente está analisando. Tá? Esses nomes são só descritivos de relações, que é o que nos interessa aqui. E a pessoa apresenta o comportamento repetitivo que elimina uma condição aversiva, que é essa situação aversiva, e também fortalece uma regra que estaria eliminando uma condição aversiva real. Então, por exemplo, que a gente vai colocar, né? Se é uma questão de tá algo desarrumado vai gerar uma condição aversiva muito grande para a pessoa. Então, quando ela arruma, seguidas vezes, o arrumar produz o quê? Um alívio temporário. Então, reforça o comportamento compulsivo e elimina essas condições antecedentes. Tá? Qual é a grande dificuldade? O reforço é temporário. Quando voltar para essa condição aqui novamente, a tendência é o processo continuar. E dependendo se na vida da pessoa, como a gente vai ver, não tiver outras interações ambientais, não tiver acesso a outros reforçadores e assim por diante, a pessoa pode entrar nesse ritual, no processo, de forma crescente, né? E até chegar em níveis que realmente podem produzir danos físicos ou comprometimento total na vida da pessoa. Vamos ver um exemplo aqui da mesma coisa, tá? Então, olha, exemplo de contaminação e limpeza. Mãos tocarem a superfície com possibilidade de contaminação. Essa possibilidade de contaminação é um estímulo condicionado aversivo, né? Para outras pessoas não tem possibilidade de contaminação nenhuma. Mas as pessoas que chegaram no nível
do transtorno obsessivo compulsivo, isso pode acontecer, tá? Então, mãos de alguém, maçanetas de outros banheiros, superfícies em locais públicos, etc. Tá? O que vai fazer? Vai desencadear um processo de ansiedade e pensamentos podem surgir aí, né? Algumas obsessões relacionadas a esse padrão, né? Estou contaminado, posso pegar doença, preciso lavar as mãos, etc. Tá? Às vezes a pessoa ela fica muito sob o controle do desconforto, né? Da condição que também muitas vezes é chamada de obsessão, né? A pessoa chama de obsessão só esse desconforto. O que vai acontecer ao longo do tempo, né? O ritual de lavar as mãos, né, repetidas vezes, que nós chamamos de compulsão, enquanto não houver a compulsão, essa condição aversiva está estabelecida aqui, tá? Então, quando não houver esse comportamento, a pessoa está num incômodo, ela está num sofrimento grande, muitas vezes. Quando ela emite o comportamento compulsivo, remove o mal-estar e reforça o padrão. Tá? É fortemente reforçado, porque produz uma sensação de alívio considerável. Dependendo da situação, a gente pode até descrever isso até como um processo de reforçamento positivo, dependendo do referencial. Bom, vocês vão ver isso aí, vai estar gravado, né? Então, quem quiser ver tudo vai poder. É bom isso, né? É bom essa disponibilidade. Algumas análises adicionais em relação ao transtorno obsessivo compulsivo, tá? Outras possíveis consequências reforçadoras para o padrão obsessivo compulsivo. Desculpe que saiu com a letra pequena aí, mas depois vocês estão intercalando, tá? Na apresentação, intercala o slide para a pessoa ver com calma, tá? Então, por exemplo, acesso a reforçadores sociais. Uma pessoa que às vezes tem é muito meticulosa em algumas situações, uma criança, às vezes, né, que apresenta um padrão meticuloso, repetitivo, pode produzir elogios, admiração. Olha, você é muito organizado, você é muito arrumado, você é muito caprichoso, e assim por diante. Tá? Esse padrão pode reforçar essa condição ao longo do tempo. Remoção de outros eventos aversivos, né? Se no caso, às vezes alguns rituais tiram a pessoa do contato com tarefas, obrigações, etc. Ou seja, seria um reforçamento negativo pela eliminação de algo aversivo. Outra coisa importante, né? Vai se observar, às vezes, que a pessoa, existem até estudos que indicam isso, né? Assim, a escassez de reforçadores na vida da pessoa pode tornar esse ritual obsessivo-compulsivo como uma das condições de reforçamento quase que exclusivas na vida da pessoa. Então, aumenta a importância dessas condições. Por isso que, às vezes, os tratamentos, se não levar em consideração esses aspectos, a pessoa não consegue se engajar no procedimento terapêutico que a gente vai estar falando aqui, um procedimento terapêutico clássico. Por quê? Porque a vida já está com escassez de reforço, ela vai quebrar um dos padrões reforçadores que ela tem, né? Então fica mais difícil. Excesso de controle aversivo na vida da pessoa também, o que dificulta tratamentos baseados na que a gente vai falar aqui, que envolve muitas situações terapêuticas, envolve manter-se em contato com o estímulo aversivo condicionado, sem comportamento de esquiva da situação. Vou estar exemplificando aqui para todos, tá? Essa situação, ela pode simplesmente, por ser aversiva a curto prazo, ser muito difícil da pessoa se engajar. Porque se a vida já está bem difícil, uma rotina pesada, poucas condições agradáveis e muitas situações aversivas, muito difícil, até para o terapeuta forçar uma situação dessa. Outra situação é a ausência de outros repertórios produtores de reforço em geral. Então, às vezes, a pessoa não tem habilidades sociais, ela não consegue ter situações de lazer, de diversão na vida, etc. Essas situações também dificultam a variação de comportamento, a variabilidade do comportamento da pessoa que apresenta o TOC. Uma coisa que não está escrita aí, mas é interessante, que na experiência clínica, né, falando aí do tempo, né, de experiência clínica, no meu caso aí, mais de 28 anos, a gente observa que às vezes as pessoas que têm um histórico
onde elas têm um poder muito grande sobre o ambiente, sobre as condições, em que as coisas são acostumadas, digamos assim, ela está acostumada às coisas serem do seu jeito em muitas situações ou em situações de conflito, ou seja, situações de bastante poder, também favorece o desenvolvimento de um padrão obsessivo-compulsivo. Eu gosto de citar o exemplo da criança, né, que está querendo uma coisa sair do seu jeito, ela insiste uma coisa para a mãe que não haveria necessidade, por exemplo, está andando com a mãe e ela quer um caminho diferente, porque ela simplesmente quis, está acostumada às coisas serem do seu jeito. E ela insiste até conseguir, a mãe cede, e isso aí, sem perceber, mas foi um ótimo treinamento num processo obsessivo-compulsivo. A obsessão, seguida da insistência de tudo, foi reforçada. Tudo bem? Tratamento tradicional para esse padrão obsessivo-compulsivo, tá? Desenvolvido, né, na década de 1960, pelo Meyer, ele derivou aquele tratamento tradicional, né, um padrão ouro para os tratamentos de ansiedade, de fobias, de uma maneira geral, que é não se esquivar do estímulo aversivo condicionado. Fazer um processo que a gente chama de, normalmente é conhecido, tecnicamente seria um processo de extinção, né, mas normalmente é chamado de dessensibilizar-se, ou seja, mudar pelas experiências o efeito que algum ambiente ou estímulo produz na pessoa, um efeito aversivo. Então, alguma coisa se tornou aversiva por alguma razão, o contato com aquilo, sem ocorrer outras experiências desagradáveis, faz com que o efeito eliciado, aversivo, né, do estímulo, se enfraqueça. Derivado disso, propôs-se a exposição ao estímulo aversivo condicionado, SAC aqui, de aversivo condicionado, ou seja, é uma situação que tornou-se aversiva pelas experiências que a pessoa teve na vida. Não é, por exemplo, uma estimulação dolorosa, intensa, que é aversiva independente da experiência de vida da pessoa, tá? Ou seja, é um estímulo aversivo inato, incondicionado. Aqui nós estamos falando daqueles que tornaram-se aversivos pela experiência. Por exemplo, a pessoa trabalhou num lugar que usa uniformes, o uniforme todo vermelho. Então, depois de um tempo, a pessoa passa a ter uma reação de afastamento, né, diante de uniformes vermelhos. Olha, isso aí não é inato, isso aí dependeu de experiência, então foi condicionado. Vamos lá. Na realidade, voltando aqui, ó, mesmo exemplo da situação, a única coisa que se faz nessa técnica, tá, que em termos de evidências ela está na frente de outras estratégias em vários aspectos, né, e combinada também com algumas vezes os efeitos de alguns medicamentos, etc., a pessoa vai agir onde ela tem possibilidade de ação. O nosso controle sobre os nossos pensamentos e nossos sentimentos é mínimo ou é indireto, principalmente quando são comportamentos de uma boa força, né, de ocorrência, com grande probabilidade de ocorrência. Então, não tentar pensar em certas coisas a partir de certas experiências, às vezes até aumenta a frequência, tem estudos que indicam que aumenta a frequência de pensar, né? Não sentir desconforto diante de um estímulo aversivo condicionado também não tem como, tá? A não ser que mude a relação com esse estímulo. E o que se propõe aqui? Um processo de extinção ou dessensibilização, né? Onde que a gente vai fazer? Onde dá para se fazer alguma coisa? Na compulsão, que é um comportamento, normalmente, pode ser privado, mas muitas vezes é público, tá? E é um comportamento operante que a pessoa teria que exercer um processo de autocontrole. Então, por exemplo, encostou em alguma coisa, de ansiedade, sofrimento, pensamentos também obsessivos, e a pessoa não vai lavar as mãos repetidas vezes. De preferência, nenhuma vez, mas às vezes pode ser um processo de redução gradual, como uma condição terapêutica de fazer uma introdução do menos aversivo para um processo, né, crescente, tá? Se ela não
não apresenta esse comportamento, o que vai acontecer? Vai continuar havendo o processo de ansiedade e sofrimento, né? Os pensamentos podem se manter. Por que isso seria terapêutico? Aí que vem aquela questão da importância, né? Para a pessoa se engajar num processo desse, ela tem que ter contatos com outras condições reforçadoras importantes na vida. Porque é um processo desconfortável, porém temporário, porque ele segue alguns princípios da natureza. Por que um processo temporário? Por quê? Vamos ver aqui, ó, né? Ó, o contato com a superfície, nesse exemplo aqui, tá? Várias vezes, sem acontecer nada de aversivo, o que seria de aversivo normalmente? De fato, a contaminação, a doença, problema na pele, qualquer coisa nesse sentido. No entanto, como é um estímulo aversivo condicionado e é o reflexo, o que vai fazer? Vai eliciar, vai disparar na pessoa mal-estar, desconforto. No entanto, por ser um estímulo aversivo condicionado, lembra daquele exemplo clássico do Pavlov, da carne que é, todo mundo, e mesmo que não é da psicologia, muita gente já viu em vários cursos, da carne que é pareada com uma campainha, e depois de um tempo a campainha passa a eliciar salivação, né? Por si só, mas se apresentar a campainha várias vezes sem a carne, com o tempo vai eliciar cada vez menos salivação, até um processo mínimo ou até inexistente, tá? Salivação alguma na presença. Mas para isso acontecer, tem que ter contato com o estímulo aversivo. No caso, com o estímulo condicionado, né? No caso, não é aversivo desse aí. Situação aversiva, a mesma coisa. Se continuar em contato com o estímulo, com a superfície, sem acontecer algo de concreto aversivo, no caso a doença ou qualquer outra coisa, com o tempo, por um efeito natural, isso é uma lei do reflexo, uma lei do condicionamento reflexo, o que vai acontecer? O efeito aversivo disso aqui vai diminuindo. Com o tempo, ela não está mais apresentando a compulsão, por isso que às vezes você vai ver algumas pessoas, olha, eu melhorei das minhas compulsões, mas eu ainda tenho algumas obsessões, eu ainda penso algumas coisas, porque esse processo é mais lento. E também porque, às vezes, a pessoa muda a relação com alguns estímulos, mas mantém o padrão obsessivo-compulsivo em outras situações. Então, esse padrão de raciocínio tende a permanecer, se estender para outras situações. Ok? Uma das grandes tarefas do terapeuta é como ajudar, como motivar, como, através de registro de tudo, ele poderia interferir para que a pessoa, entendendo a vida da pessoa, para que ela pudesse continuar nessas situações. Que não é fácil, a tendência é, principalmente quando se torna uma coisa mais generalizada. Além dessa relação reflexa, o que vai acontecer? Tá? Tem uma extinção operante também, porque as regras que a pessoa faz a partir um comportamento encadeado aqui, né, a partir do estímulo público, elas deixam de ser reforçadas também. Estou contaminado, etc. e tal. Aí a compulsão terminava reforçando negativamente essas condições. Olha, as relações de pensamento com consequências, elas surgem das formas mais incríveis possíveis, com todos nós, em alguns momentos. Nós fazemos algumas regrinhas doidinhas, de vez em quando, que a gente fala, né? De brincadeira. Então, isso vai também fazer com que a obsessão deixe de ser reforçada. Esse é um raciocínio, tá? Além disso, e que é fundamental, tem pareamento com outros estímulos. Quais outros estímulos? No caso do condicionamento reflexo, né, o respondente. Se a pessoa encosta a mão ali, tem aquelas sensações, mas ela está numa situação social que ela gostaria de estar, ou num contexto que ela não gostaria de evitar em função dos reforçadores, então vai haver também pareamentos com eventos reforçadores, o que pode fazer também um contracondicionamento. Aquilo que era algo aversivo, uma superfície, pode deixar ou até ser algo reforçador, dependendo do caso. Tá? Esse aqui é o exemplo clássico, né, de toque como recurso didático.
por aí a gente muda para várias outras situações aí, de acordo com cada exemplo. E também um reforço de um comportamento incompatível. Se ao não evitar a situação que vai aliciar esse desconforto todo, a pessoa tiver acesso a outros reforçadores sociais, por exemplo, esse comportamento incompatível tende a ser reforçado, tá? E aumenta a probabilidade de mudança em relação ao ambiente que a pessoa está envolvida. Outras condições terapêuticas importantes dentro desse raciocínio, certo? Outras situações terapêuticas. Aumentar o acesso a reforçadores sociais na vida da pessoa. Isso é fundamental. Se tiver restrito e fundamental, mas não quer dizer que seja uma coisa simples. Olha, faça mais amigos, viva mais com pessoas. Dependendo do repertório da vida que a pessoa tem, pode ser extremamente difícil uma situação dessa. Então, mas isso se torna uma condição necessária. Tem que se entender as dificuldades, o que pode ser feito, como pode ser feito, que alcances estariam acessíveis nesse momento e assim por diante. Então, desenvolvimento de habilidades sociais, buscar novos contextos que favoreçam interações reforçadoras. Esse talvez seja uma das condições mais importantes ali, tá? Do que simplesmente como desenvolve habilidades sociais, né? Pode se treinar no consultório? Pode, mas nada melhor do que a pessoa estar em condições sociais naturais que permitam o desenvolvimento de habilidade de interação, né? E se ela está em terapia, ela está exercitando autoobservação, que ajuda ela a observar e discriminar comportamentos até mais efetivos de manter proximidades. Remover reforços que ajudem a manter o padrão obsessivo-compulsivo, então, no caso que eu falei lá, né, de ambientes que reforcem muito, né, limpeza, organização. Eu lembro de uma pessoa, né, no caso, que ela trabalhava com uma coisa extremamente meticulosa, né, ela fazia exames de laboratório, né, que demandava um padrão de concentração e de um ritual muito forte. Então, ela não ia deixar de fazer algo caprichoso, né, numa situação dessa. O importante seria ela não ficar só em ambientes assim. Ela teria que buscar outros contextos também, tá? Esse aqui, imagina, vai corrigir uma prova ou vai fazer um exame de alguma coisa, uma avaliação, ou você faz mais ou menos? Você vai ser punido, então não vai ser terapêutico. Para desenvolver uma redução nessa condição, tem que buscar outras situações com menos probabilidade de punição. Possibilitar comportamentos compatíveis sejam reforçados, ampliar acesso a reforçadores, em geral, na vida, tá? Reforçamento, DRO aqui, né? Reforço do inglês, reforçamento diferencial de outros comportamentos, ou comportamentos incompatíveis. Alguns chamam de DRI e assim por diante. Ampliar acesso a reforçadores em geral na vida também fundamental. E reduzir a estimulação aversiva como um todo na vida do indivíduo. Também fundamental. Outra coisa interessante é estar em situações que a pessoa não tenha tanto controle, tanto poder, mas que seja reforçador também. Porque isso permite novas interações e quebra rituais e regras e aquelas... Porque quem tem um ambiente, passa o dia inteiro num ambiente com muito controle sobre tudo, favorece a criação de sequências de cadeias de comportamento. Isso é um dado bem interessante. Bom, aí vem o objetivo da apresentação, do título, né? Tudo bem, e a gente vai trabalhar exclusivamente com isso na condição terapêutica? Nós vamos trabalhar com isso em muitos casos, mas o que a gente observa? Que é um raciocínio, né, que a gente, aqui no IBAC, a gente tem, fala com frequência, que é de nós temos que entender a vida da pessoa como um todo. Além daqueles comportamentos específicos do transtorno obsessivo-compulsivo, existem outros contextos que indicam padrões comportamentais. O que eu estou querendo dizer? Que normalmente quem apresenta um padrão obsessivo-compulsivo, um transtorno obsessivo-compulsivo, tem uma tendência a alguns padrões comportamentais já há um tempo e apresenta isso em outras situações da vida. E se apresenta em outras situações da vida, existem outras situações terapêuticas
a serem sinalizadas. Essa que é a condição básica. Isso não se aplica apenas ao transtorno obsessivo-compulsivo, mas isso se aplica para várias condições terapêuticas. Aliás, o que eu estiver falando aqui serve para em outras situações, inclusive para a gente mesmo. Né? Quando a gente tem acesso a essas condições, a gente vê, né? E a gente, como se diz, a gente, puxa, olha, isso, eu estou me identificando com tal situação, eu tenho tais dificuldades, né? Todo mundo, eu também, tá? A gente, no consultório, a gente lida muitas vezes com essas condições. Então, vamos ver, olha. Há alguns padrões comportamentais comumente encontrados nas pessoas diagnosticadas com transtorno obsessivo-compulsivo, ok? São padrões comportamentais que mostram, né, que isso ocorre em vários contextos, não necessariamente em todos. A definição de padrão comportamental também é funcional, ok? Uma pessoa que tem um comportamento de, vamos lá, um padrão de timidez, por exemplo, só para citar um exemplo, existe uma similaridade funcional no que a gente chama de timidez. Não é baseado na descrição topográfica. Então, olha, pode envolver olhar para baixo, embora olhar para baixo, tem outras situações que não tem nada a ver com timidez. Pode ser ficar calado, mas tem situações que ficar calado não tem nada a ver com timidez. Pode ser andar em outra direção ou evitar um contato com um determinado grupo, mas tem situações que isso não tem a ver com timidez. O que caracteriza a timidez? Aquela condição em que o grupo, né, grupo de pessoas ou determinadas interações sociais são aversivas e fortalecem o comportamento de evitá-las ou de sair desse contexto. Olhar para baixo, ficar calado, etc. e tal, tudo isso entra. Tem alguns respondentes, né? Ficar vermelho, dependendo da situação. Tudo bem? Várias situações na nossa postura podem indicar timidez. Então, a definição é funcional. Esses padrões também estariam relacionados à resposta de transtorno obsessivo-compulsivo específicas, tá? Indicando que o controle de estímulos atinge outros contextos. Aqui tem um texto do Leonardo Silva e da Ana Karina de Farias, de 2013, que é uma defesa de monografia daqui do IBAC, que foi publicado, acho que na Revista Brasileira de Terapia Comportamental Cognitiva, mas vocês acessam também no site do IBAC, esse texto está lá disponível, se eu não me engano, todas as monografias estão, e ele mostra algumas relações dentro de um atendimento, faz relações com a ACT, né, para quem conhece a ACT aí, é um texto bem interessante. Então, a partir desses padrões comportamentais, né, novas condições terapêuticas seriam indicadas também. E a gente deixa de analisar só aquelas condições, muito embora aquelas condições envolvam aspectos da vida da pessoa como um todo, mas a gente começa a observar que a pessoa apresenta certos padrões comportamentais em outras situações, e isso está relacionado a uma especificidade, no caso de um toque, né, de uma condição bem específica. Vamos ver lá. Essas novas condições, né, elas vão envolver o quê? Situações terapêuticas de entrar em contato com reforçadores em potencial, mas que envolvam também o contato com outros estímulos aversivos condicionados. Vamos ver alguns padrões comportamentais comumente observados em pessoas diagnosticadas com TOC. A gente até evita falar pessoa com TOC, embora todo mundo fale isso constantemente, para descaracterizar aquela condição internalista, tá? Diagnosticada com esse padrão, tá bom? E também não quer dizer que quem apresenta um padrão obsessivo-compulsivo vai apresentar necessariamente esses todos, ou até muitos deles. Então, a gente vai observar perfeccionismo em alguns rituais e alguns afazeres ao longo da vida, um gasto excessivo para realizar algumas situações quando realmente não haveria necessidade, e, ao mesmo tempo, parecido com o perfeccionismo, é o extremismo, aquela questão de tudo ou nada. Ou o negócio mantém-se tal qual idealizado, ou dentro de uma condição ideal, perfeita, ou há um interrompimento da situação, aborta-se, né?
digamos assim, a condição. A pessoa recomeça esse processo. Uma pessoa que eu atendi há uns anos com esse diagnóstico, ela tinha, né, também recebia o diagnóstico bipolar, porque ela entrava numa condição, vou estudar tal coisa, vou fazer um curso de tal coisa. Aí a pessoa fazia de uma forma intensa, muito bem, era a pessoa mais destacada, fazia durante um tempo. Quando o seu desempenho tornava-se menor ou mediano, perdia a graça, a pessoa interrompia, ficava meio deprimida, porque todo o sentido de vida estava naquelas condições, até ela achar uma outra coisa que ela ia se dedicar intensamente. Ela teve um histórico de pais com um treino em serem obsessivos e muito meticulosos em muitas coisas, e ela, por exemplo, quando ela era dentro do ensino primário, né, de antigamente, o infantil de hoje em dia, os pais mudaram-se, né, ele precisou de mudar de escola de 2 ou 3 vezes no ano, aí na escola final passou de ano, né, tranquilo, foi para a próxima, mas o que os pais acharam? Bom, não fez bem feito. Colocou o menino para fazer, né, que era adulto já na terapia, né, colocou para fazer novamente o ano para fazer bem feito. Isso é um ótimo treino de perfeccionismo, de tudo ou nada e assim por diante, tá? Ele tinha alguns rituais também, em vários aspectos. Forte preocupação com a imagem, às vezes a gente vê isso no caso de timidez, né? Só a condição social, e o tímido também, além dessa questão da imagem, eles tendem a ser também perfeccionistas, extremistas, né? Baixa tolerância ao erro, um grande nível de controlabilidade das coisas serem conforme ela esteja planejando, né? A sistematização pode ocorrer, aí vai ver outras situações na vida que está tudo sistematizado. Ou seja, se tiver alguma coisa com pouca organização e previsibilidade, ela tende a evitar, sendo que a situação seria terapêutica para ela se houver consequências reforçadoras aí, tá? Inflexibilidade, rigidez, no sentido de forte segmento de regras, dificuldade de mudar, de aceitar coisas mais imprevistas, né? E impulsividade ou imediatismo, em alguns aspectos. A impulsividade é aquilo que a consequência imediata, ela tem um peso muito grande no controle dos comportamentos. Tem mais dificuldade de se sacrificar agora por uma condição a longo prazo, tá? Seria um exemplo dessas situações. Aí, essas situações que normalmente, né, esses padrões comportamentais que permeiam a vida da pessoa em vários aspectos, também são indicadores de condições terapêuticas. É aquela história, né? A gente pergunta, olha, tudo bem, mais importante do que eu saber, né, sobre a pessoa que eu estou atendendo, é ela saber sobre si. E também tem uma pergunta muito legal, né? O quanto que ela sabe sobre si? Se o foco for só restrito à condição obsessiva compulsiva, a terapia perde uma oportunidade riquíssima de identificação de autoconhecimento de uma forma generalizada. Olha que coisa interessante. Além da pessoa estar numa situação em que ela está identificando o seu padrão obsessivo-compulsivo, ela está se conhecendo de uma maneira geral. Eu tenho tendências, eu tenho padrões, agir assim, assim, assado, e esse padrão foi construído a partir de tais e tais experiências de vida e etc e tal. E é difícil de mudar porque eu me mantenho num padrão assim, assim, dentro de certos contextos. Ou seja, se eu conseguir interferir nas experiências, o padrão e as reações poderiam mudar. O que seria terapêutico para essas situações? Isso aí não quer dizer que vai trazer sempre consequências aversivas, de maneira alguma. Aliás, foram selecionados, produziram um reforçamento negativo ou reforçamentos positivos na vida da pessoa. Porém, essa situação aqui, ó, tá? Ela pode estar em muitas situações e a gente tem que ver que está impedindo a pessoa de ter acesso a outros reforçadores importantes. Vamos ver isso aqui rapidamente, ó. Manter-se ou não evitar situações imperfeitas, incompletas, etc. A pessoa consciente disso.
mas desde que não haja outras punições envolvidas, lembra do exemplo da mulher lá que trabalhava com exame de laboratório, né, examinando lâminas, né? Se ela não for perfeccionista aí, ela vai ser punida. Então, não é uma situação terapêutica. Ela vai ter que buscar uma situação, em caso não ser perfeita, e as coisas não estiverem tão bem feitas, mas se ela continuar, vai haver condições reforçadoras ali. Tá? Com perspectiva de reforço, mesmo com imperfeição. Na realidade, extinção, experiências envolvendo imperfeições, vai eliciar ansiedade e sofrimento, mas não acontecendo punições, tende a enfraquecer esse processo, né? E produzir contracondicionamentos também, porque se ela continuar nas situações imperfeitas, ou seja, dar continuidade às situações imperfeitas, provavelmente vão ser situações em que, se isso acontecer, ela vai ter acesso a alguns reforçadores importantes na vida. Tá? Às vezes, olha, meu trabalho não saiu perfeito em tal situação, mas me manteve em continuidade numa atividade. Eu estou fazendo tal atividade, o curso não está tão bem feito, mas eu continuei e segui avante, aprendi bem mais e concluí uma coisa importante na vida. Isso é um outro exemplo. Algumas pessoas têm dificuldade de dar continuidade também envolvendo esses processos. E outro, ações de contato com essa situação que eu evito, imperfeição, produzindo condições reforçadoras, reforça o comportamento incompatível de bloquear a vida em função disso. Outro exemplo, né? Manter-se em situações que tenha errado, esteja errando ou tenha boas condições de errar, mas não é errar de propósito, né? São situações que isso possa ocorrer naturalmente, mas também com perspectiva de reforços, mesmo assim, sem punições efetivas. Por exemplo, situações de aprendizagem em público, que muitas vezes a pessoa se esquiva. Algumas pessoas, todos nós temos um pouco disso, né? Tendem a evitar situações de sucesso e ficar naquelas condições de muito êxito. Mas, às vezes, tem algumas situações de não tanto sucesso, por exemplo, eu sou um profissional extremamente dedicado, está tudo perfeito, tal. Qualquer coisa que eu não me saia bem, eu evite. Mas, às vezes, tem coisas que eu não me saia tão bem, eu vou fazer, sei lá, uma atividade esportiva, motora, cultural, que eu não me destaque, mas que possa produzir alguns reforçadores sociais e outros importantes. Isso seria terapêutico para a pessoa, mesmo ela não estando em situações de destaque. Manter-se ou não esquivar-se de situações em que tenha menor controle, a questão da controlabilidade, ou que haja maior imprevisibilidade, com perspectivas de bons resultados. Isso é importante. Não é para, lembre-se, não é terapêutico colocar o dedo na tomada, ficar recebendo choque, só se for treinamento de guerra para alguma coisa, né? Nós estamos falando do uniforme vermelho, que a gente falou antes, que gera mal-estar, mas que na realidade não produz diretamente essas condições aversivas. Então, participar de eventos em grupo, guiados por outras pessoas. Tá? Outro exemplo, sinalizar, isso é terapêutico para muita gente, estabelecer relações de intimidade, proximidade, favorecer em relação a vários bloqueios que a pessoa tenha. Sinalizar ou expor falhas, erros, quando eles ocorrerem, a pessoas ou ambientes sociais com baixa probabilidade de punição ou probabilidade de reforço independente das falhas. É como se a gente estivesse tirando o peso da nossa armadura, né, da nossa imagem, da nossa identidade, e isso desse mais trânsito e flexibilidade na nossa vida. Tá? Isso com probabilidade de acolhimento. Engajar-se ou não esquivar-se, né, em contextos reforçadores em que tenha pouco ou menor poder, mesma coisa. Está tudo saindo do meu jeito, então em algumas situações tem outras pessoas determinando, mandando, etc., aí envolve, né, a questão da controlabilidade, mas se eu me mantiver, eu vou ter algumas condições reforçadoras. Trabalho atividades reforçadoras em que ocorre hierarquia, com consequência específica para o respeito à hierarquia, ou seja, sou reforçado por seguir a hierarquia e punido se eu não seguir a hierarquia. Estar em ambientes reforçadores com pouca exigência também, em alguns casos. Você vê que isso aqui pode ser terapêutico, ou muito exigente, isso aqui pode ser o evitado por alguns. Algumas pessoas precisam de ambientes, por exemplo, para desenvolver autocontrole,
que sejam mais exigentes e reforçadores. Nesse caso, a pessoa que está extremamente com a questão de, às vezes, da autocobrança, do perfeccionismo, do controle, uma situação reforçadora com menos exigência é interessante. Ambientes reforçadores que demandem autocontrole. Reforce o autocontrole e puna a variabilidade. Isso por conta da questão da impulsividade, tá? Ao mesmo tempo. Bom, acabou, né? Foi menos do tempo aí. Quaisquer dúvidas aí, vocês passem ali, em algum momento a gente responde, tá? Vamos para a próxima apresentação aí, que o horário já deu.